O domínio da tecnologia pelo mundo já é um fato. Muito mais do que telefones e televisões, hoje temos um mundo com robôs, máquinas, jogos eletrônicos, efeitos visuais e qualquer outro instrumento que nos tiram do mundo real e nos deixam viver no virtual, nem que seja por um instante. Mas como bem apresentamos nessa websérie, o excesso de tecnologia pode estar deixando déficits em seus usuários. Além do já conhecido vício que faz com que as pessoas passem o dia em seus quartos e dentro de suas telinhas, existem as doenças tecnológicas como a nomofobia e o aumento de depressão, solidão e ansiedade pela falta de contato humano. Não paramos para pensar na presença dessa tecnologia e do que podemos fazer com ela, né? Porque se fôssemos, a gente faria um uso muito melhor da tecnologia. O problema não é a tecnologia em si é neutra. Ela só deixa de ser neutra porque ela é usada por um ser humano, que tem uma ideologia, que tem um projeto pessoal, que tem uma visão de mundo. É ele que, em contato com a máquina, em contato com a técnica, dá um direcionamento para um lado, para o outro, de bem, de mal, de certo e errado, causando benefícios ou malefícios. É a presença do homem com a máquina. O que você ganha de um lado, você perde do outro. E como você não sabe o que você perdeu, você não sabe o valor do que você ganhou, né? Então, quando estamos falando na aparição, né, de uma nova tecnologia, o Freud tem um exemplo incrível no Mal-Estar na Civilização sobre isso. Ele diz assim, olha, o trem é um super avanço, porque ele leva a gente para outros lugares tão distantes, né? Mas ele é um avanço que faz a gente sofrer, porque nossos parentes queridos vão ficar longe. Mas aí tem a telefone, que eu posso falar com os nossos parentes queridos que estão longe, porque teve o trem. Mas eu vou esquecendo uma coisa na medida que vai aparecendo a outra. Vivemos acelerados, sempre querendo fazer render o tempo e nos queixando permanentemente pela falta dele. Somos atingidos por um bombardeio de imagens, sons, vídeos, anúncios o tempo todo, mas não conseguimos reter nossa atenção e, por isso, reagimos com mais velocidade. Segundo o pensador coreano Byung Chul Han, a sociedade do século XXI é uma sociedade do desempenho. Assim, sempre estamos imersos na superprodução e na hipervisibilidade, tentando ter o melhor desempenho de sua performance, gerando com isso cansaço. E isso vai formando, né, vai dando chance para sujeitos depressivos se sentindo fracassados. Fracasso porque se cria uma ilusão, aí você tem que consumir muito, né? Claro que tem a sociedade capitalista aí toda, né, permeando a questão do mercado, que determina muito a gente. Que você precisa consumir, mas é algo sem fim de gerar necessidades, mas que não correspondem às tuas verdadeiras os prazeres, a possibilidade de desenvolvimento. Então essa sociedade do cansaço, acho que a gente ajuda muito a pensar, né, nos limites que vão sendo gerados a um ponto que até ultrapassa e quase cria uma desistência, e vai criando assim uma certa passividade. Um fator de resistência que eu tenho é deixar o celular em casa. No momento em que eu coloco um microchip na minha pele, eu não tenho mais essa possibilidade. Aonde quer que eu vá, eu estou sendo controlado. É o máximo possível do Big Brother, né? É o fato de você ter um controle interno ao seu corpo, que equivalente a isso, somente Deus. A ideia de um Deus onipotente, onipresente, que está dentro da sua cabeça, sabendo exatamente o que você está pensando. A gente não está muito distante disso, né? No momento em que você anda com o seu smartphone no bolso, você já contribui muito, praticamente, para que isso aconteça. A gente usa essas tecnologias como algo naturalizado e não é, porque a gente não sabe como funciona. Hoje as disputas políticas passam pela disputa pela mente. Então, de uma certa maneira, hoje as formas de poder passam pelo controle da mente, e esse controle da mente dentro de uma sociedade neoliberal, ela passa o quê? Por um sujeito individualizado, atomizado. E o que acontece nesse tempo também? Você tem desenvolvimento de uma nova tecnologia, ela é estruturada em uma comunicação pessoal. Primeiro surgiu a ideia de uma
rede de computação entre o que? Vários computadores pessoais. Então, uma coisa muito interessante que a gente observa, por exemplo, nos fenômenos das redes sociais, grande popularidade hoje em dia, WhatsApp e Facebook, principalmente, essas redes sociais, em que os indivíduos eles se comunicam de uma forma pessoal e eles compartilham seus conteúdos para suas redes pessoais. Então, o próprio indivíduo ele dá uma credibilidade para aquela informação. Então, deixa de se você ter o que? Grupos produzindo coletividades, pensando nessas formas de articulação e mais uma sociedade baseada no indivíduo. E é uma busca, né, uma busca da satisfação do eu. Então essas tecnologias são feitas para satisfazer as identidades vivas. Na minha pesquisa eu tenho trabalhado com 3 categorias. Então é o Banausos, o Mecanopoios e o Arquiteton. O Arquiteton é o arquiteto, é aquele que pensa e que compreende o objeto que está sendo produzido na sua essência. O Mecanopoios é o engenheiro, é aquele que tem um saber prático que realiza a ideia do arquiteto. E o Banausos é o operário simples, que simplesmente põe em prática aquilo que o Mecanopoios sabe fazer. Esses 3 tipos ideais nos ajudam a pensar nossa postura diante da tecnologia. Na maior parte das vezes, somos banausos, somos só usuários. Então, a internet se coloca com uma série de serviços e de benefícios e eu simplesmente uso. Eu estou interagindo ali. Esse é o momento em que eu sou controlado. Esse é o momento em que eu sou parte de um controle que atua sobre a minha própria vida, né? E faço isso sem perceber. É um universo de desconhecimento e alienação. O Mecanopoios é o hacker, é o programador de rede, é aquela autoridade de rede que consegue pautar o tema das redes sociais. Então, ele consegue manobrar, ele consegue atuar dentro da rede, né? Ele tem um saber prático a respeito dela, mas ele não se preocupa com o significado da rede. Ele não busca a essência. Ele nem para pensar em controle social, ele nem para pensar no que significa manipulação ou não. Esse é o Arquiteton. Um processo de resistência à sociedade do controle implica a gente deixar a postura passiva de Banausos e adotar o máximo possível a postura de Mecanopoios e Arquitetons, né? Isso você faz com o tempo, você precisa de tempo em situações muito pontuais, como situações de aula, situações como essa que estamos aqui pensando a rede, a presença tecnológica, é um conhecimento de como funciona aquele browser, de como funciona aquele aplicativo que você baixou, para que você consiga se precaver. Se você vive numa sociedade que todo mundo produz conteúdo e todo mundo tem poder de influência, tem esse não é um monopólio da informação, mas é um poder de informar, talvez critério de apuração, de processamento de informação e de entrega deveria ser aprendido da pré-escola e não deveria ser um curso que as pessoas fazem mais, sabe? Tipo, saber interpretar notícias, saber dizer se uma coisa é fake news ou não, saber contar uma história para alguém respeitando quais são os critérios éticos de contar uma história, entender o peso disso. Se a gente não for capaz de construir olhares únicos, vozes singulares, com muita autonomia, fora desse circuito de autoafirmações, a gente vai entrar num mundo que nem o 1984, do George Orwell. Já estava dizendo como o regime autoritário ia impregnar o mundo e ia impedir que cada um de nós tivesse uma visão pessoal própria, sobre nós mesmos, é claro, e sobre o mundo. Para Hannah Arendt, pensar é situar-se entre o passado e o futuro. Significa você ser capaz de olhar para o passado para entender esse presente, todo o processo histórico que estava implícito nele, para que você olhe conscienciosamente para o presente e, ao mesmo tempo, antes de agir, olhar para o futuro, para que a sua ação ela seja, ao mesmo tempo, uma resposta ao processo histórico do passado, mas que contribua para um mundo positivo no futuro. Então isso é pensar, isso nos coloca em contato com o mundo e em contato com o outro.
work it, baby. oh, 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 oh.